convidar vocês para abrirem as Bíblias de vocês no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Capítulo 37. Aleluia. Eu vou ler aqui os 3 primeiros versículos e depois nós vamos discorrendo conforme o tempo nos permitir. Beleza? Graças a Deus que vocês estão aqui em peso para adorar o Senhor. Não ficaram pensando, vai estar muito calor lá dentro, nada. Vocês simplesmente se aprontaram e vieram para a casa do Senhor. Amém? Acharam aí, irmãos? Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 até o 3º. Ali o título está aí, né? A visão de um vale de ossos secos. A visão de um vale de ossos secos. Primeiro versículo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. 3. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Tu o sabes. É uma coisa muito poderosa, né, da parte de Deus para falar com o ser humano, um vale de ossos secos, sequíssimos, que chegavam a estar brancos já de tanto sol e chuva e frio e calor que eles haviam tomado, aqueles ossos, espalhados naquele vale, né, de muito tempo. E o Senhor Deus pergunta para o profeta: esses ossos poderão voltar a viver? O que será que eu diria, se fosse para mim essa pergunta? Conhecendo o nosso Deus, eu diria que sim. Porque nós sabemos que para o nosso Deus, como diz em Lucas 1:37, para o nosso Deus não há impossível. Irmãos, o Deus que criou tudo o que nós sabemos que criou, que sustenta toda a sua criação da forma que Ele sustenta, não teria nada impossível para esse Deus, né? Irmãos, o povo de Israel é o povo de Deus, é o povo chamado da promessa. Esse povo teve origem em Abraão. De Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, e de Jacó vieram as 12 tribos que formaram a nação de Israel. 12 tribos que formaram a nação de Israel. Esse povo, irmãos, de Israel, não obstante ser o povo de Deus, mas é um dos povos do mundo mais problemático e mais difícil que tem de lidar com eles. Dado o orgulho que eles têm por ser o povo de Deus, a arrogância, é um povo fechado, ninguém para eles pode servir a Deus. Aliás, mataram Jesus porque Jesus disse que ele era filho de Deus, eles mataram Jesus. Só porque Jesus disse: eu sou filho de Deus. Então, irmãos, eles vivem, né? Mas nessa questão aqui, viviam de muitas brigas entre eles, entre os irmãos. Depois que o rei Salomão, que no caso era o 3º rei que eles tiveram, o rei Salomão, quando o rei Salomão morreu, aí começou muita encrenca, muita briga entre esse povo de Israel, por causa da sucessão, quem haveria de governar esse povo? Eles brigavam por causa de política e brigavam também por causa de religião. E brigavam muito por causa disso, de política e religião, de forma que eles se dividiram.
Eles se dividiram e criaram dois reinos. O reino do norte, que ficou com Israel, e o reino do sul ficou com a tribo de Judá, que é a tribo da onde descendeu o nosso rei Jesus. Então, o do norte ficou Israel e no sul ficou Judá, a tribo de Judá. Mas eles mesmo assim continuavam naquelas batalhas entre eles, de uma forma que o exército deles foi se enfraquecendo muito. E nesse tempo de 570 antes de Cristo, até 600 e um pouco menos, o rei Nabucodonosor estava poderoso na terra, estava conquistando todas as províncias e conseguiu ter o maior domínio da história da humanidade, o rei Nabucodonosor. Israel, que ficou pertencendo para a tribo de Judá, para o reino do sul, é uma cidade, irmão, segundo diz a Bíblia, Jerusalém, ela está localizada no centro do mundo. No centro do mundo está Jerusalém. E por ser um centro do mundo, ela se tornou e é até hoje uma cidade, uma região estratégica. E o rei Nabucodonosor, ele intentou e tomou Jerusalém, levou cativo Judá, porque ele queria tomar conta da cidade de Jerusalém, da região, por ser uma cidade estratégica, com facilidade para escoar, para comprar, para chegar as coisas via mar. E foi nessa ocasião que o exército do Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão e levou a nação de Judá escrava, e junto com a nação de Judá também foi o profeta Ezequiel. Lá na Babilônia, o rei colocou eles morar numa região que ficava perto de um rio chamado Rio Quebar. As margens desse rio Quebar era onde o profeta Ezequiel costumava ter as suas experiências sobrenaturais com Deus, porque foi lá que Deus deu pelo menos 2 profecias muito poderosas para o rei, para o profeta Ezequiel, enquanto eles estavam cativos na Babilônia. Irmãos, o povo de Judá, nesse tempo de cativeiro na Babilônia, ele se enfraqueceu muito. Esse povo se enfraqueceu demais, eles perderam a fé. O nível espiritual do povo de Judá ficou 0. Eles perderam a fé em todas as profecias, em tudo que eles sabiam de Deus, eles não conseguiam mais crer. E eles estavam muito fragilizados materialmente, não tinham mais recurso nenhum. Chegou a tal ponto a situação de Judá, que eles desanimaram da vida. Eles desanimaram da vida. Eles não tinham mais nenhuma perspectiva, não tinham mais nenhum projeto de vida, eles nem sequer conseguiam mais acreditar que um dia eles seriam libertos do cativeiro. Eles não conseguiam mais acreditar em nada. A situação deles espiritualmente e em todas as áreas ficou tão caótica que, do ponto de vista do Senhor Deus, ele via a nação, o povo inteiro de Judá, como um monte de ossos secos que não tinham mais vida. Irmãos, isso acontece com muitas pessoas também. Quando uma pessoa chega no ponto de tirar a própria vida, é porque ela já não tem mais nenhuma perspectiva de vida. Ela já não acredita mais no futuro, não acredita mais em Deus, não acredita mais em pessoas, não acredita mais em nada. Ela não acredita mais nem em dinheiro, quando ela chega a tentar contra a sua própria vida.
Eu sei que isso é uma coisa que atinge muitas pessoas nos nossos dias, irmãos. Sabe, às vezes o próprio cristão, mesmo um frequentador de igreja, quando as batalhas se avolumam muito sobre a vida dele, ele vai definhando espiritualmente, vai definhando moralmente, vai perdendo as energias, vai perdendo as forças para lutar, que chegam umas horas que ele não vê mais nenhuma perspectiva de conseguir reverter aquela situação de uma forma natural. Então Deus, eu creio que Deus vai trazer uma palavra poderosa essa noite aqui. E com muita gente o Espírito Santo vai falar. Então vejam, o Senhor Deus, do ponto de vista dele, aquele povo de Judá parecia um vale que estava totalmente cheio de ossos de seres humanos. E ele ainda diz aqui no texto, ossos sequíssimos. Ou seja, a situação dessas pessoas, da nação, era tão grave que o Senhor Deus não achou outra forma para usar, para fazer uma comparação. Ossos sequíssimos, brancos já de tão secos que estavam. Eu consigo pensar, irmãos, que situação que chega a um ser humano, e que situação que essa nação chegou, e que situação que muitos hoje estão enfrentando na vida. Então, quando o profeta Ezequiel, habitando ali as margens desse rio Quebar, o Senhor Deus veio outra vez para falar com ele, porque o Senhor Deus tinha uma palavra para esse povo, exatamente para esse povo que já não tinha mais nenhuma esperança, que já não acreditava mais em nada, que já nem estavam interessados mais em lutar pela vida. Então o Senhor Deus veio, né, diz assim aqui o profeta, veio sobre mim a mão do Senhor. Claro que o profeta, que tinha uma estreita comunhão com Deus, mesmo no meio daquela situação miserável que o povo dele estava passando, mas ele continuava tendo a sua vida de intimidade com Deus. Ele não desistiu, ele não desanimou, ele ainda estava em condições do Senhor Deus usar a vida dele. Então ele diz, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Ele passou por um arrebatamento, o espírito saiu do corpo do profeta, e o Senhor levou ele em meio a um vale, que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor daqueles ossos, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Irmãos, tem detalhes na Bíblia, dependendo do texto, que a Bíblia faz questão de dar uma ênfase numa situação, exatamente porque Deus quer agir sobre aquela situação, e o intuito do Deus agir, do Senhor Deus agir, é para que o nome dele seja glorificado. Então ele faz questão de dar essa ênfase, estavam sequíssimos os ossos. Ou seja, humanamente falando, não havia nenhuma chance, nenhuma possibilidade de acontecer algo ali naquele monte de ossos secos. Aí então foi quando o Senhor Deus disse para o profeta, filho do homem, ou na maioria das Bíblias, né, ele falando com o profeta, poderão viver esses ossos? Eu me lembro aqui, irmãos, daquela oportunidade, quando o Senhor Jesus multiplicou os pães pela primeira vez. Aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, há 3 dias estavam naquele lugar deserto, ouvindo o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus começou um diálogo exatamente com Felipe. E o Felipe chegou e disse, mestre, esse povo já está conosco há 3 dias. Despede eles para que eles possam ir nos vilarejos, nas cidades vizinhas e comprar
pão para eles comerem, antes que eles comecem a desmaiar de fome. Então aqui lembro quando Jesus disse: deem vocês mesmo de comer esse povo. Aí o Filipe disse: mas nós não temos com o que dar pão para uma multidão dessa. Ainda que nós tivéssemos 200 dinheiro, não seria suficiente. E se tivesse também, aonde compraríamos tanto pão para uma multidão tão grande? Aí ele disse: tem aí no nosso meio um menino que tem 3 pães e 2 peixinhos. Mas o que significa isso para uma grande multidão tão numerosa assim? O Senhor disse: mande trazer a mim os pães e os peixinhos. Trouxeram, e ele disse: mande que a multidão se assente na relva de 50 em 50. E começou a elevar aqueles pães e orar a Deus, dando graças a Deus. E a Bíblia diz que foram partindo pão, e aquele pão foi sendo, aqueles 3 pães foram sendo distribuídos para as pessoas, de uma forma que fartou, não faltou pão, evidentemente, mas saciaram a fome de toda aquela multidão, e ainda sobraram 12 cestos de pedaços. Então, irmãos, o nosso Deus é especialista em situações que não tem nenhuma saída. Quem sabe tem alguém aqui dizendo: eu estou tão fraco espiritualmente que não consigo ter nenhuma força mais para reagir. Não consigo mais acreditar que ainda exista alguma igreja, existe algum lugar onde eu possa me encontrar para poder servir a Deus de uma forma avivada, de uma forma motivada, de uma forma alegre. Deixa Deus falar. O nosso Deus é especialista em reavivar o que está morto. O nosso Deus é especialista em fazer crescer, em fazer abundar, fazer abundância onde não tem nada. Então o profeta, com a sabedoria que ele tinha como homem de Deus, ele respondeu: Senhor Jeová, tu o sabes se esses ossos secos poderão voltar a viver ou não. Tu o sabes. Ou seja, o Senhor Deus estava experimentando a fé do profeta. Irmãos, esse tu o sabes é como que se o profeta estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, o Senhor tem nas suas mãos o poder. O Senhor tem nas suas mãos o poder de dar a vida e de tirar a vida. Se o Senhor decidir que esses ossos vão viver, esses ossos vão viver, porque o Senhor tem poder para fazê-los viver. Mas se o Senhor decidir que esses ossos não vão voltar a viver, com certeza eles não vão mais viver. Irmãos amados, a vida e a morte está no poder do nosso Deus. A vida e a morte está nas mãos do nosso Deus. Deus é aquele que mesmo 4 dias depois do morto na sepultura, ele grita lá de fora: saia para fora, e o morto tem que ouvir a sua voz, tem que sair, tem que deixar e continuar vivendo. O nosso Deus é aquele, meus amados, que diante de uma palavra dele, a pessoa desenganada pela medicina, pela ciência, ela recebe restauração em todas as áreas da sua vida e volta a ter vida abundante, para se cumprir a poderosa palavra do Senhor. Sabe, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Sabe por que muitos esmorecem na jornada e perdem a fé? Porque não chegaram a conhecer o Deus verdadeiro ao qual nós servimos. Conheceram de repente uma igreja, algum movimento, alguma coisa, depositaram a sua fé, sua confiança em homens, mas nunca chegaram a conhecer verdadeiramente o agir de Deus quando Ele quer agir. Sabe, eu gosto do Jó, quando ele disse: verdadeiramente eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor de andar com Ele, de ter experiências com Ele. Eu não estou nutrindo a minha fé a partir das experiências dos outros, mas eu estou nutrindo a minha fé a partir das minhas experiências com Deus.
E Deus quer que todos tenham experiências com Ele. Então, o Senhor que sabe, eu tenho um versículo aqui em Deuteronômio, capítulo 32, 39, que nos dá um vislumbre do que realmente é o nosso Deus. Vede agora que eu sou e mais ninguém, ou seja, mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Eu sou, e comigo não há outro Deus junto comigo. Ou seja, eu sou o único Deus verdadeiro. Tudo nesse universo que se intitular Deus não é o Deus verdadeiro, é falso, porque eu sou o único Deus verdadeiro. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Ninguém há que escape da minha mão. Deus! Ninguém há que escape da minha mão. Ninguém há que escape. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. O Senhor Deus está dizendo. Ninguém há. Então veja, irmãos, Ele é único. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não há outro Deus igual ao nosso. Ele é Deus. É Ele que é Deus e mais ninguém. Então veja, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir da sepultura. O Senhor Deus é o que tira a vida e o Senhor Deus é o que dá a vida. Faz descer a sepultura e faz subir, faz tornar subir da sepultura. Quem sabe você está aí desesperado ou desesperada. Eu quero perguntar para você, diante de um Deus como esse nosso, esse problema que hoje está afligindo você, porventura, é maior do que o Deus que nós estamos conhecendo pela palavra dEle? O Deus que sustenta essa terra suspensa unicamente pelo poder da sua palavra. O Deus, irmãos, que colocou limites aos oceanos. Foi Ele quem disse para as águas do mar: vocês vão vir até aqui e daqui vocês não vão passar. E as águas têm que obedecer à voz do Criador. É muito grande o teu problema para esse nosso Deus? Não existe problemas para Deus. O maior problema para Deus, irmãos, a maioria das vezes e sempre, é consequência da nossa desobediência. É consequência do endurecimento do nosso coração, sabe? Nós endurecemos o coração, como quem dizendo assim: aqui está fechado e o senhor não entra. Aqui só vai entrar se eu lhe der autorização. Meus amados irmãos, você não sabe com quem nós estamos conversando. É ainda ali no versículo 7 do mesmo texto de Samuel, ele diz: o Senhor empobrece e o Senhor enriquece. O Senhor abaixa e também exalta. Nenhuma alegriazinha nisso. O Senhor enriquece, o Senhor empobrece, o Senhor rebaixa, mas o Senhor também exalta. Ele pega o homem lá do monturo, transforma ele, restaura ele e faz ele ocupar posições de destaque na face dessa terra. É essa a verdade, meus amados irmãos. Então, eu vou passando aqui porque é nossa ceia ainda, né? Mas eu quero ler aqui ainda no texto oficial da pregação, o versículo 8 diz assim, ali do Samuel: levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Esse é o nosso Deus. Qual é a visão que você tem de Deus?
Qual é o entendimento que você tem de Deus? De repente você está comparando Deus com algum ídolo que você tinha no teu tempo passado, com aqueles que tinham boca, mas não falavam, tinham mãos, mas não palpavam, tinham pés, mas não andavam, tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham nome de Deus, mas não eram deuses. De repente você está querendo comparar esse Deus poderoso com um ídolo feito de gesso, feito de barro, feito de madeira. Você está num outro nível de Deus agora. Você está tendo a oportunidade de conhecer o único Deus verdadeiro, que manda e todos têm que lhe obedecer. Quando sai uma ordem da boca do nosso Deus, não tem para ninguém. Todos têm que lhe obedecer. Pastor, da onde isso? Lembremos da oportunidade daquele temporal que veio quando eles estavam atravessando o mar da Galileia. Eles, os discípulos, estavam afoitos porque as ondas estavam se levantando e Jesus estava dormindo na popa do barco. Mas diz a palavra de Deus que quando Jesus despertou, eles despertaram Jesus se pôs em pé, repreendeu os discípulos e disse: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que na mesma hora veio bonança, se fez bonança. O vento parou e o mar se aquietou, porque o vento e o mar ouviram a voz do Criador. Quando o Criador fala, até as coisas inanimadas do universo têm que ouvir a voz do Criador. Não tem para ninguém. Quando o nosso Deus fala, meus amados, ninguém pode resistir à voz do Senhor. A voz do Senhor é tão forte e poderosa, que uma vez no deserto, o Senhor Deus decidiu que queria falar diretamente com o povo. E diz a Bíblia que ele desceu no Monte Sinai. E quando ele começou a falar, o povo se aterrorizou, porque era muito poderosa a voz do Criador. No outro dia eles disseram: Moisés, fale você com Deus por nós, porque nós não temos condições de ouvir a voz do Criador. Você não sabe com quem você está brincando. Ei! Você não sabe com quem você está brincando. Você não sabe quem é o Deus que você está questionando e está duvidando do poder dele. Você não sabe que esse Deus é poderoso para do nada fazer aparecer coisas. E ele é poderoso para fazer as coisas serem transformadas em cinzas. Você não sabe ainda. Então, depois disso, o versículo 4 diz assim, o profeta Ezequiel contando ali: então Deus me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a voz do Criador. Irmãos, o que você acha o osso ouvir a voz do Criador? Um osso seco ali, o fêmur da perna de alguém, que não se sabe quanto tempo, ali na visão do profeta, quanto tempo esse osso estava seco ali. Ossos secos, ouvi a voz do Criador. O Senhor Deus estava dizendo e afirmando o que nós lemos na palavra. Quando ele fala, até os ossos secos têm que ouvir a voz do Criador. Ouçam a voz do Criador. Agora, irmãos, é interessante, né? Que todas as coisas têm que ouvir a voz de Deus. Se ele falar agora com essa cadeira aqui, essa cadeira tem que sair daqui e vai aonde ele quer que ela vá. Se Deus falar com aquela caixa de som que está lá em cima, para ela sair de lá e se mudar lá para o outro lado, ela vai sair de lá e vai se mudar para o outro lado. Não existe nada que possa resistir à voz do Criador. O único que é louco é o ser humano, irmãos. O ser humano, por não ter juízo, vai e vem, ele está se revoltando contra a voz do Criador. Mas não tem como ter vitória se você não for de acordo com a voz do Criador para você. É loucura se levantar contra a voz do Criador. É loucura. É falta de inteligência. É falta de sensatez. O ser humano miserável, fraco como nós somos, se levantar contra a voz do Criador. Não é bom negócio.
Então veja, irmãos, todas as coisas têm que ouvir a voz do Criador. Quando ele fala, não tem para ninguém. Aqui daí no versículo 5, né, do texto oficial, ele diz assim: assim diz o Senhor Jeová. Aqui o profeta Ezequiel estava falando com os ossos ali no chão, irmãos, branqueando, ele falando como que os ossos de fato estavam ouvindo a voz dele. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, viu, ossos? E vocês vão voltar a viver. Pregar para ossos secos. Eis que eu farei entrar em vós o Espírito e voltareis a viver. Essa palavra é para você também que achava que não tem mais chance para você. Se Deus fizer entrar em você novamente o poder do Espírito, você vai voltar a viver. Você vai passar por um avivamento espiritual na tua vida como você nunca passou. Como você nunca passou. Então ele diz: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Irmãos, eu peguei o versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, para nos lembrar de quando o Senhor Deus fez o homem. A Bíblia diz que o Senhor Deus fez o homem do pó da terra. Inicialmente era uma estátua. Era um boneco inanimado, que não tinha movimento, não tinha nada, não tinha vida nem nada. Mas depois de pronto o boneco feito do barro, do pó da terra, o Senhor Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro. E o boneco recebeu vida. Essa é a obra que o Senhor Deus quer fazer quando a pessoa já está morta. Ele quer soprar de volta nessa pessoa o fôlego de vida. O fôlego de vida. E irmãos, ainda diz a palavra, né? Que o profeta começou a falar ali para os ossos secos. O Senhor Deus vai fazer que o Espírito entre em vós e vocês vão voltar a viver. Aí versículo 6: e porei nervos em vocês, e farei crescer carne sobre vocês, e sobre vocês estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis com propósito, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu creio que sinceramente, irmãos, eu creio sinceramente que a situação miserável de Judá é porque eles em determinado tempo ali para trás deixaram de dar a glória merecida ao Senhor Deus Todo-Poderoso, deixaram de Deus ser comparado com qualquer outra coisa que não era Deus, e o Senhor Deus estava reivindicando agora, ser reconhecido na nação de Judá, de que Ele verdadeiramente é Deus e é o Senhor. Esse era o propósito. Esse é o propósito. Vocês vão saber que eu sou Deus, eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Deus. Agora veja, irmãos, eu tenho aqui algumas coisinhas. Sabereis que eu sou o Senhor. Como pode alguém diante de toda essa obra grandiosa do Senhor não se dobrar diante do Criador? Como pode, irmãos? Se você já teve a oportunidade de algum dia sentir o mínimo vislumbre da presença de Deus sobre a tua vida, de repente você até já chegou a ser batizado no Espírito Santo, de repente você até já foi usado em pregação da palavra, de repente você já cantava, louvava o Senhor e Deus manifestava a glória na igreja, de repente você chegou a ter experiências com o Criador. Como pode você se permitir se distanciar tanto do teu Criador? Não existe segurança para uma alma perdida neste mundo longe do Criador. Não existe. Não existe. Não existe segurança para ninguém, irmãos. Irmãos, eu quando olho toda essa situação caótica do mundo, que de verdade o mundo está numa situação difícil, está mal e vai pior ainda, e vai piorar mais ainda. A miséria da humanidade está ficando cada vez pior. Mas quando algum tipo de medo quer me atingir, eu me lembro
que eu estou guardado, estou assegurado, estou protegido pelo Senhor. Eu estou descansado à sombra do Onipotente. É Ele quem me guarda, é Ele quem acampa seus anjos ao meu redor para me guardar. Que eu tenho segurança, porque eu confio no Todo-Poderoso. Eu não tenho que temer nada, irmãos. Minha família está segura. Meus filhos estão assegurados. Meus netos, meus bisnetos, tudo que vier da minha geração na terra está segurada debaixo da asa poderosa do meu Deus. Não existe segurança fora dele, irmãos. Agora veja, humilhar-se consiste no ato de submissão total ao Senhor, desejar viver de acordo com a vontade dele. Quando ele diz para nós nos humilhar, irmãos, nós precisamos entender que Ele quer que nós nos coloquemos debaixo da autoridade dEle. E que nós declaremos a Ele que vamos nos dedicar para viver, para obedecer a Sua palavra. Nós vamos nos dedicar. Pastor, mas vamos ser perfeitos, vamos obedecer 100%? Não, porque nós somos cheios de falhas. Mas nós vamos declarar para o nosso Deus que esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos, ainda que imperfeitos, nós queremos obedecer à voz do nosso Criador. Nós queremos obedecer. Salmo 139, do 14 em diante, ele diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Nossa, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam dia a dia sendo formadas, quando nem ainda uma delas havia. Irmãos, quando nós não éramos nada no ventre da nossa mãe, quando o nosso pai e nossa mãe tiveram a relação deles, simplesmente o óvulo, o espermatozoide foi fecundado lá no óvulo da nossa mãe, e ali do nada começou o movimento de uma nova vida. Nos primeiros dias apenas uma fumaça, e logo já começa a pulsar o coraçãozinho, e Deus vai tecendo nossos tecidos do nosso corpo, vai formando os nossos órgãos, vai formando o nosso cérebro, vai formando tudo. E o ser humano não consegue entender de que modo tão maravilhoso é a forma de Deus nos dar vida dentro do ventre da nossa mãe. O nenenzinho fica ali mergulhado no líquido, mas sustentadinho pelo cordão umbilical. Ele não mora afogado no líquido do útero da mãe. Ele não passa necessidade, não passa nada, porque ele é nutrido. Até o oxigênio que ele precisa, ele recebe através do cordão umbilical. Meus amados irmãos, quem somos nós para querer questionar o nosso Deus? Quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós, meus irmãos? Versículo 7 do texto lá. Então, profetizei como você me deu ordem. Do jeito que o Senhor Deus me mandou pregar, eu preguei, ele está dizendo. Mas ele nem pensou assim, mas que vou falar para osso seco aí, cara? Que vou falar para osso seco? Irmãos, quando Deus dá uma palavra para o pregador, para o pastor, para seja quando os irmãos for, pregue a palavra, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Sabe? Então, profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Oh, Jesus. Imagine um osso seco levantando e batendo no outro osso seco. Você já mexeu com lenha assim, aqueles paus de lenha seco? Aquele barulho da lenha batendo um pauzinho ali no outro. Ele viu que os ossos secos, começou a haver um ruído, enquanto ele profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Irmãos, aqui eu te digo, vamos supor que o vale era um vale grande, como toda essa região aqui de São José, um vale grande. E tinha ossos espalhados por toda parte ali.
De repente, lá embaixo, no vale, tinha um fêmur, que fazia parte do outro osso que estava lá do outro lado do vale. Através do vento, alguma coisa, eles se espalharam. Agora você comece a pensar comigo. O osso levantar ali do lugar onde ele estava e sair procurando outro osso que fazia par com ele. A costela, nós temos aqui vários fios de costela que são ligados na nossa espinha dorsal. Cada fio de costela nosso, ele saía do lugar que estava, se levantar e ir tipo flutuando, e se encontrar com a coluna dorsal, aonde ele fazia parte. E ele sabia que ele era o primeiro aqui de cima, depois tinha o outro de baixo, o segundo depois dele, todo. Cada osso com o outro osso, cada osso se colocou no seu lugar. Eu fico imaginando essa cena que o profeta Ezequiel vislumbrou. Que coisa maravilhosa essa cena que o profeta viu. Mas é maravilhoso, irmãos, porque nós que cremos no nosso Deus, nós vemos Deus fazer coisas que muitas vezes outros não acreditam. Deus faz coisas que muitos incrédulos não conseguem acreditar. Então veja aqui, irmãos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles ainda o espírito humano, essa vida que nós temos aqui. Ainda não tinha. Estava um boneco ali sem vida. Então, no versículo 9, o Senhor disse assim: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E é lógico, o espírito veio soprando dos quatro ventos da terra, e foram entrando naqueles corpos sem vida ainda. E aí começou o avivamento. E aí começou. E aí começaram a bater papo já do lado. O que está acontecendo aqui? Eu estava morto. Agora estou vivo de novo. O que está acontecendo aqui? Que coisa maravilhosa. Irmão, vocês não estão acompanhando essa pregação comigo. Senão vocês já estavam alegres. Vocês já estavam reagindo, não é possível que vocês não tivessem reagindo ainda, imaginando esses ossos se encontrando com o osso parceiro dele, lá do outro lado, aquele crânio branco de tanta chuva e sol que ele pegou, se encontrando com o pescoço que fazia parte dele, e recebendo o cérebro, recebendo as veias, recebendo tudo, cara. O que você acha disso? Você está acompanhando? Não é algo demais, irmãos. Para nós, para o nosso Deus não é. Para o nosso Deus não é, meus amados irmãos. Então ele diz no versículo 10, já estamos terminando: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande e numeroso. Irmãos, Deus é mais interessado em que o povo dele seja avivado. Porque o povo de Deus avivado, não tem ninguém que aguente o povo de Deus nessa terra, irmãos. O inferno inteiro não tem poder para parar o povo de Deus quando ele está passando por um avivamento espiritual. Não existe. Se você está baixa, tua vida espiritual está no nível baixo, reaja, ouça a palavra de Deus, ele está falando com você. Ouça, reaja, se levante e comece a buscar a Deus. Busque o avivamento que Deus tem preparado para você. Deus quer usar você poderosamente para desfazer com as obras do inferno nessa terra. Mas você precisa estar avivado. Quando está desanimado, sem avivamento espiritual, a pessoa não tem motivação, não tem ânimo, não tem coragem. E o mundo mesmo, irmãos, não quer nem ouvir um crente desanimado. O mundo não quer nem ouvir um crente que só conta derrota, miséria, destruição. Não!
Agora chega um crente avivado, contando das maravilhas que o Senhor Deus faz, que o Senhor Deus fez na vida dele e quer fazer na vida dessa pessoa. Deus quer mudar o casamento dessa pessoa. Deus quer dar um futuro para essa pessoa. Deus quer dar um ministério para essa pessoa. Chega com convicção, com fé, com certeza, para você ver se essa pessoa não vai ser impactada com o poder do Evangelho. Então, para terminar, né, nós precisamos profetizar, irmãos. Mas não aquelas profecias que a gente vê assim, por aí. Profetizar é pregar a palavra do Senhor. Pregue a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que está na Bíblia, ela é a própria boca de Deus quem falou. E quando você fala dela, Deus tem compromisso com ela. Mas quando você quer inventar profecia, ei, irmão, Deus está me mostrando, Deus está falando. Não, saia fora disso que você vai arrumar para a tua cabeça. Pregue o que a Bíblia diz, que você está com uma mensagem poderosa para trazer mudança na vida das pessoas. Então profetiza a palavra, João 6,63, o Espírito diz, que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras, Jesus falando, as palavras que eu vos disse, são Espírito e vida. Que hora que é, irmãos? 7h15? Ah, não. Vamos mais um pouquinho, irmãos. O diaconato que vão tomar banho. Já estão tudo lá, irmãos. Irmão, segura esse povo aí, irmão. 7h15 ainda. Então a palavra do Senhor é viva. Irmãos, se engana quem pensa que a Bíblia é um livro qualquer. A Bíblia é uma palavra viva. Ela é tão viva que a cada manhã ela se atualiza. Faz mais de 2000 anos que foram escritas essas palavras que estão na Bíblia. E se você for ler a Bíblia hoje, é um livro atual. A Bíblia é um livro atual. Por quê? Porque ela é viva. A palavra da Bíblia é viva. João 4,14. Mas aquele que beber da água, ou seja, da palavra que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O problema é que muitos crentes não entenderam que tem que beber dessa água, irmãos. Tem que beber da palavra. Se você não beber da palavra, você não vai receber essa vida que Jesus está dizendo. Essa fonte de vida que vai brotar no teu interior, que salta para a vida eterna. Para ela brotar, você tem que beber dessa água. E tem mais aqui. Então aqui em João 4,34, né, ele também dizendo que ele, além de água, ele é pão. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem sabe você está faminto das coisas de Deus, está enfraquecendo tua vida espiritual, está com sede como quem está no meio de um deserto, tendo uma fonte maravilhosa que é a palavra. Ela é pão que alimenta, é água que dessedenta o sedento. É a pão e água, é tudo que nós precisamos para nos manter vivos, irmãos. Quando o inimigo quer destruir alguém, ele tira tudo isso da pessoa. Não vai mais ouvir a palavra, não vai mais ouvir o estudo da palavra, e não vai mais também orar, e não vai mais nada. Aí o inimigo consegue derrotar essa pessoa, irmãos. Para terminar o último versículo do texto lá. Então o Senhor Deus disse para o profeta, filho do homem, o povo de Israel é como esses ossos. Então Deus fez a comparação, eu disse, dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Ou seja, vou tirar eles do cativeiro, que eles acharam que nunca mais iam conseguir ser libertos das garras do Nabucodonosor. E eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo, de novo, que eu sou o Senhor.
Eu sou o Senhor. 14. Porei a minha respiração neles, e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso, e farei. Eu sou o Senhor. Deus quer ser Senhor na nossa vida. Ele tem conseguido ser Senhor na tua vida. Eu não quero mais ser crente. Não gosto de dizer que quer. Você que sabe. Não quer permitir que o Senhor reine na tua vida. Abra o teu coração hoje e diga: querido Jesus, pode entrar no meu coração e ocupa o lugar que é seu. Por muito tempo o Senhor esteve fora, porque eu mesmo quis que o Senhor saísse, mas a partir de hoje, eu estou convidando o Senhor. Volte, querido Espírito Santo, venha ocupar o primeiro lugar na minha vida, venha ocupar o trono que é seu no meu coração. Eu quero viver o restante dos meus dias para obedecer ao Senhor, para servir ao Senhor. Eu não quero mais ser massacrado, ser escravo no Egito, por esses demônios do faraó. Abra o teu coração, é você só quem pode fazer. Ninguém pode abrir o coração do ser humano, irmãos. Só quem pode abrir é Ele. Nem Jesus não invade. Se você não abrir teu coração e não convidar Jesus, pode ter certeza, Ele não vai invadir teu coração. Não vai, porque Jesus é maravilhoso. Ele é granfino. Jesus é fino. Ele não é desses espírito maligno que andam por aí invadindo tudo. Nosso Jesus é um senhor, é um cavalheiro, é educado. Ele diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e com ele cearei, e com ele me moverei.